Conta para mim um Isso. pouquinho. Bom, eu sou o Caleb Bueno, tenho 26 anos. Não sei se isso é um ponto positivo ou negativo, mas eu sou cristão, tá? Dependendo do ponto de vista, enfim. Eu sou músico, educador musical, trabalho com crianças na rede municipal da minha cidade, que é aqui em Amparo. Já participei de muitas ações sociais no Amazonas, lá na Baixada com os meninos, na Hamburgada do Bem, que eu acho que é uma mais conhecida aqui pra gente, né, na nossa região. E eu conheci o Bem de Madrugada através do Everton, né, de ver ele postando, comentando, me contando. Eu ainda não fui em uma edição, quero ver se eu vou na de Campinas agora no final do mês, estou planejando para ir, que seria o ponto mais próximo aqui para mim. Já fiz esse trabalho juntamente com o pessoal da igreja, mas a gente sabe que através da igreja não tem uma constância, não consegue ter uma estabilidade, não tem um porto seguro, tudo isso, todos esses pontos que infelizmente são pontos negativos, né, que existem nas igrejas, a gente sabe que isso acontece. O que mais? Eu moro com a minha avó, meus pais moram perto, mas eu moro com ela por conta da idade. O que mais? Acho que é só. Agora, se tiverem alguma dúvida... Não, vou me apresentar, eu sou a Priscila, estou no projeto aí tá fazendo 4 anos e pouquinho. Já ajudei em diversas áreas, em diversas partes. Uma das partes que eu ajudo bastante é nessa parte de levar a embaixada para o lugar, essa construção nas outras cidades, que é um ponto nosso bem importante, porque a gente acredita muito que quando a gente consegue espalhar e crescer, a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas, né? A gente está no mapa da fome, a gente está cada vez mais necessitando, né? Mais pessoas, infelizmente, depois da pandemia, ainda a gente tem bastante esse perfil na rua. Eu, de pessoal mesmo, sou formada em economia, tenho um tecnólogo de eventos, e acho que é isso. Não tenho, moro com uma amiga minha, não tenho filhos, sou tia de um gato que mora aqui com a gente. Gui, se apresenta um pouquinho. Um prazer aí, é Bueno, né? Seu nome? Isso, Bueno. Caleb Bueno. Opa, Caleb Bueno, prazer aí, Bueno. Já né, reiterando, acho que foi muito legal a sua observação que você comentou de ser cristão e tudo mais, que eu acho que o background ali, a história de cada um, né, muitas vezes constrói aquilo que nós somos hoje, né? E nos motivam a fazer o que estamos fazendo, né? Então acho que essa sua proximidade aí com a religião, com as ações aí que a própria igreja fazia, te trouxeram até aqui, né? Então Sim. acho que é com certeza uma coisa positiva, né? Porque não seria nesse sentido. Então achei muito bacana você trazer isso. Sou Guilherme, tenho 26 anos, sou formado em administração, né? Entrei aqui na ONG tem pouco tempo, entrei para a área de expansão, a gente está estruturando essa área aí para o Somando Mais Ações, né? Para o Bem da Madrugada. Com o intuito de ajudar o intuito é ser um setor especializado em acompanhar as embaixadas, né? Em reativar embaixadas que estão inativas ou criar novas, né? Fazer esse acompanhamento que a Pri vai fazer com você. Então eu estou aqui no papel de acompanhar, ver como que é o processo, para a gente daí estruturar o nosso próprio processo de ativação e de baixadas. Então, nesse momento você vai estar conversando com ela, mas futuramente a gente vai conversar também para dar um apoio, tirar dúvida, né, ajudar certo. aí na primeira ação, no pós-ação e por aí vai. Tranquilo? É isso aí. Tranquilo. Sua vez, Pri. É isso. Como eu estava falando, né, o Ben, acho que, né, não sei se o Ben já tem 23 anos. Uau! 23 anos de atuação. Ele começou aqui em São Paulo há um tempo atrás, uns 3 amigos, um tempo atrás, modéstia. Um tempo atrás, aqui, ó. 3 amigos, na época de faculdade, começaram a enxergar a necessidade. Um deles o pai já fazia, mas ele não queria fazer junto com o pai, juntou os 3 amigos e foi fazer por conta própria. E aí surgiu. A gente teve um hiato de um tempinho aí parado, e aí tem 8 anos que a gente retomou mesmo todas as ações. A gente começou as ações aqui no centro de São Paulo, então onde até hoje o maior polo de pessoas em situação de rua da América Latina. É considerado aqui em São Paulo, então a gente fazia atendimento ali. Na época da pandemia, a gente começou, um pouquinho antes de entrar a pandemia, a gente começou a expandir regionalmente, então foi quando a gente chegou em Guarulhos,
acho que logo em seguida de Guarulhos, meio Campinas, são as mais antigas, assim. Então, em Campinas, acho que já tem 3 anos aí, fez 3 anos agora no final do ano, já tem ações aí em Campinas. Regularmente vai haver uma das embaixadas que a gente considera modelo, a Pri Alves está junto com a gente no time de embaixadores, tudo mais, então é bem legal, assim, se você conseguir fazer essa conexão de até ir, até porque lá em Campinas eles já né, depois de 3 anos, eles hoje têm bastante, tem os outros projetos da casa, eles, né, tem bastante coisa que seria interessante que você dá uma olhada, assim, para ver. E aí a gente começou essa expansão, então começou as cidades, acho que mais longo foi isso, logo em seguida Salvador, hoje a gente já tem algumas aí, Maceió, Curitiba, Rio Grande do Sul, então tem bastante ações espalhadas que acontecem, e a intenção nossa é que cada vez mais a gente consiga levar para outros lugares e atender outras pessoas com o Bem da Madrugada. Nele, basicamente, a gente faz a entrega de kit de alimentação e de higiene, né, para as pessoas em situação de rua e a parte de bebida. E levando ração também, depois de um tempo, a gente vê se tem cachorrinho na rua da região que está sendo, né, e aí vai muito disso tudo. Mas a ideia, a princípio, é essa, onde a gente leva muito, a gente fala que a gente está levando mais do que os kits, mas que a gente está levando o acolhimento, a conversa, essa escutativa, esse olhar para eles que eles não têm no dia a dia. Então, os kits que a gente leva, na verdade, na realidade, é uma desculpa para eles, né? Então, e aí a gente tem todo um caminho, assim, para que a gente fala de decorrer para que a primeira ação aconteça e para que tudo aconteça certinho. A gente daqui tem, como eu falei, o Gui e a equipe dele que tem a parte de suporte, de expansão, a gente consegue dar suporte na área de comunicação, a gente sempre faz esse fit com outros embaixadores para poder ajudar, então, né, Campinas é mais perto de você, talvez seja... Quanto tempo é de Campinas? Eu sou muito perdida de tempo, de horário, de tudo. Uns 50 minutos. Ah, legal. A gente pode até depois conversar com a Pri, se a gente, né, levar adiante, marcar uma data, de vez a gente, tipo, levar o pessoal de Campinas no primeiro dia da ação para Amparo, sabe? Isso aconteceu aqui Taubaté, passando São José dos Campos. Eu acho que é quase isso de tempo também. Sim, imagino que sim. E aí, na primeira ação de Taubaté, o pessoal de São José dos Campos foi para Taubaté e fez a ação junto. Legal. Então, a gente consegue fazer essa troca quando a cidade é mais perto, a gente consegue organizar e levar. Então, foi um incentivo a mais para o pessoal de São José dos Campos, de Taubaté, que o pessoal de São José dos Campos acabou indo e participando e ajudando na primeira ação. Então, dá para fazer isso e a gente pode fazer o contrário, né? Juntar vocês aí também. Então, a gente tem todo esse suporte, faz essas integrações, até para você conhecer o Everton. O Everton, ele participava aqui de São Paulo, levou para Osasco, então ele tem uma experiência gigante também, uma pessoa que pode dar um suporte maravilhoso, ajudou o primo dele a colocar em Cotia, então, em vários lugares, é uma das embaixadas bem bonitas também que a gente tem. Então, a gente tenta dar todo esse suporte, esse caminho, essa ajuda para que as coisas aconteçam de fluir mais. Aproveitando que você falou, o Gui falou, para a gente não tem, é uma qualidade a parte do cristão, não é nada. A gente fala que a gente não tem vínculo político, religioso, porque a gente quer abraçar todo mundo, todas as causas, a gente acha que estamos aqui por um bem maior. E aí, eu acho que liga isso, porque muita gente que procura, assim, uma história, uma curiosidade, né? Muita gente que procura a gente em outras cidades, que levou bem, muitos tinham esse vínculo com a religião e acabava querendo ter uma ação que não tivesse para ter uma constância, para poder outras pessoas se encaixarem, Sim. Porque não é parte negativa, mas a parte da religião, às vezes, eles se fecham, qualquer religião, né? Eles se fecham e aí não é uma coisa tão aberta. Então, muitas procuras que a gente teve junto das embaixadas era até para fugir não, né? Mas ter esse poder, né? Tipo, ter todo mundo junto ali, assim. Mas falem, sim, gente, senão eu fico falando 24 horas aqui, pelo amor de Deus. Tô aqui para te ouvir. Meu, eu falo demais, pelo amor de Deus.
Mas pergunta suas dúvidas, o que você quer saber, e aí a gente vai falando, assim, qual o medo, qual que é seu anseio, assim. Na verdade, eu lembro que a gente chegou a atender por noite, acho que uma média de 55 a 70 moradores de rua, e isso há uns 5 anos atrás, foi a última vez que eu consegui participar. Já fazem 5 anos, acho 5, 6 anos por aí, que eu não consigo participar. E aí também, por ser trabalho de igreja, né, acaba esfriando, aí vem a pandemia, aí acaba a pandemia, ainda mantém a desculpa da pandemia, e assim por si vai, né. Amparo não é uma cidade muito grande, é uma cidade aí de uns 70, 80 mil habitantes, mas eu acho que é um índice muito grande de moradores de rua. No meio da pandemia, inclusive, a gente teve um trabalho, e aí foi algo da prefeitura. A prefeitura cedeu o espaço do mercado municipal que estava desativado para os moradores de rua na época de pandemia. E aí a gente teve um trabalho, e aí, assim, cada semana, cada dia da semana, uma igreja da cidade ficava responsável. E eu lembro que a gente ficou pelas segundas-feiras e a gente fazia ali uma média de 40 marmitas, toda segunda noite. Aí a gente oferecia corte de cabelo, junto acabava introduzindo a palavra, né, um pouco de louvor e tudo mais. Mas acho que foi o último trabalho assim, de morador de rua que eu consegui participar, fazem uns 2 anos. Inclusive eu tenho algumas fotos, depois posso te mandar, né, um caminho para você no WhatsApp. Eu acho que seria interessante vocês verem também. Mas a minha dúvida é como que funciona essa parte da implantação. O que eu preciso ter de estabilidade aqui? Você precisa fazer isso, fazer aquilo, né? Fazer uma preparação, tipo, ter um prep antes de trazer. E como que é possível tornar esse caminho, além de um sonho, realidade, né? Tá, eu ia tentar compartilhar a tela, mas minha internet não tá dando, então eu não vou conseguir. Eu vou te mandar depois um PDFzinho, que ele tem todo o caminho que a gente segue para fazer a ação, tá? Certo. Então, os pontos básicos, assim. Acho que, enquanto a quantidade, é sempre o que eu falo, a gente pode sempre começar com 50 kits, depois, com o tempo, a gente vai estudando a necessidade do lugar, vai vendo também o que a gente vai conseguindo de doação, se é viável aumentar, se não. Então, isso tem muita coisa que a gente começa ali e depois vai trabalhando para ir expandindo, sabe? Mas o básico, né? Então, assim, é tranquilo começar com tipo, a meta de 50 kits. Acho que de ponto inicial, são duas coisas que a gente precisa definir. É você encontrar o ponto que a gente consegue fazer o atendimento, então a praça, a rodoviária, o terminal de ônibus, aonde vai ser, e se eles estão tudo num lugar só ou eles estão espalhados, porque aí depois no segundo ponto, a gente vai pensar na logística de se vai ser, tipo, vai precisar de carro para ir para ação, se não vai, como que vai se fazer a distribuição. Então, ou não, eles estão tudo num lugar só e a gente vai fazendo um canto só, uma concentração só. Então, isso é de a gente saber, para a gente saber como trabalhar depois. O segundo ponto, são 3 coisas, né? O segundo ponto é a gente achar onde a gente vai conseguir montar esses kits. Então, pode ser garagem de casa, pode ser prédio de condomínio de alguém. Em Campinas, eles conseguiram que um estacionamento cedesse o espaço para eles fazerem, é igual a São Paulo. Em São José dos Campos, o mercado cede um espaço para eles montarem os kits na hora. Então, em Salvador é num posto de gasolina, então cada um vai ali. Em Guarulhos a gente faz uma praça, tipo, eles montam na praça mesmo, mas é uma praça diferente de onde eles fazem entregas, né? Não tem pessoa em situação de rua, né? Onde eles montam. Então, definir esses 2 lugares. E aí, o terceiro, que é você tentar trazer a base de apoio das pessoas que você confia. Então, amigo, namorada, qualquer, né, parente, tio, tia, avó, mãe, para poder te ajudar, para não te sobrecarregar e você saber que você pode contar com essas pessoas no começo. Então, essa base, e aí eu sempre falo que normalmente costuma ser pelos amigos. Eu sempre brinco que quando a gente faz trabalho social, os nossos amigos acham que vai ser tranquilo. Eu falo, não, gente, é pelo contrário, é quando vocês mais trabalham, que a gente tem cara de pau de lá pedir, carrega ali, vai ficar ali, tipo, vai fazer aquilo. A gente cria mais intimidade do que voluntário normal.
Mas acho que os 3 primeiros passos são esses, os essenciais. É tentar achar a parte dos amigos, todo mundo, é fazer a parte do... achar esses 2 pontos, e aí, em seguida, com isso, é começar mesmo a angariar e ir atrás das doações, definir o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer de kit, o que a gente vai entregar, e uma data para isso. Então, a gente fala, data, dia da semana, horário, é uma coisa que você vê com o pessoal que vai te ajudar, o dia que mais dá para todo mundo participar da ação. Então, pode ser de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O horário também que define, né? Tipo, que todo mundo puder fazer, que a maioria puder fazer. A parte de comunicação, que é uma parte importante da gente, a gente tem, cada embaixada tem um Instagram, e a gente cria o logo, cria o Instagram, as primeiras artes, tudo a gente pode dar todo o suporte daqui, então a gente vai criando, vai ajudando a fazer. E aí depois, mais para frente, se você algumas embaixadas continuam com a gente há 3 anos fazendo arte, igual Salvador, a gente faz 3 anos que a gente faz as artes dele. Mas Osasco, tipo, o Renan, que é irmão do Everton, começou a fazer designer e acabou, tipo, fazendo as artes de lá. Então, cada um, tipo, tem uns que começam a fazer sozinhos e outros não, continuam com a gente, e a gente vai dando esse suporte, assim. Então, essa parte. A gente definir o que a gente vai dar de alimento, e aí foi o que eu te falei. Aqui a gente dá, o Everton também faz isso, a gente tem um kit que a gente fala que é o kit de pão com frios, né, pão com manteiga, bolacha, bolinho, uma fruta, água, e a parte de higiene, escova de dente, pasta de dente, papel higiênico e absorvente para as mulheres. Mas como tem embaixada que dá a marmita, tipo, Cotia tem uma voluntária que eles entregam 50 marmitas e ela se dispõe a fazer a comida das 50 marmitas. Então, isso pode ser com o tempo, né, se conseguir, mas normalmente a gente monta esse kit de alimento básico para fazer a entrega. A maioria das embaixadas são esses, mas com o tempo também depois, conforme vai entrando voluntários, o que for conseguindo, dá para ir trocando, sabe? Certo. Então, na verdade, a entrega não é uma regra, né? Não existe, tem que ser isso. Não, tem cada um. A gente não tem, porque cada lugar tem sua cultura. Sua necessidade, né? Não é igual a mesma coisa. Aqui, por que eu, aqui, né, vamos dizer que eu, Matriz São Paulo, gosto desse kit da bolacha, do pão e da coisa? Tem um porquê. Aqui, quando a gente vai pra rua, a gente vê muita gente que leva marmita. Só que a marmita, você come na hora e já era. Você não consegue comer depois. O lanche que eu entrego à noite, ele pode comer ali, se ele tiver com fome, mas ele pode, talvez amanhã de manhã ele não vai ter um café da manhã, então ele pode guardar e comer no outro dia, entendeu? É uma coisa que ele consegue, tipo, se alimentar em outros horários. Por isso que eu gosto muito do que te fala assim, você entrega pão, bolacha e coisa. Mas tem um porquê, porque tipo, a marmita, às vezes, ele vai conseguir alguém que vai dar, e aí depois ela esfria, ela fica incomível, ela, tipo, acontece várias coisas que não dá. E o kit não, ele consegue guardar, se ele não for consumir ali, talvez se amanhã de manhã ele não ter prevenção de conseguir um café da manhã, ou mais para tarde, ele consegue guardar se ele não quiser consumir na hora. Então não tem uma regra mesmo, não. A gente tem um básico e aí cada um vai colocando de acordo com o que faz. Tipo, Araçatuba, que é uma cidade muito quente, eles colocam tipo, água para gelar, levam no isopor, porque lá é uma cidade muito quente. Sim. Então, cada lugar é muito variável, assim. Entendi. Eu vivi uma situação parecida, acabei esquecendo de comentar no começo. Eu passei 1 ano e pouquinho morando na Baixada, lá em Praia Grande. Fui a trabalho. E aí participei de algumas ações lá. E Praia Grande é uma cidade com muito volume também de morador de rua. Inclusive, não sei se tem o bem lá. Não tem? Legal. E lembro uma vez que a gente foi entregar marmita e aí um dos moradores falou pra gente: nossa, se vocês pudessem entregar outro tipo de lanche, porque amanhã a gente não vai ter marmita. É isso. Eu sempre, quando eu penso nisso, eu penso nesse pensamento, sabe? Porque a marmita, às vezes, ali à noite sempre aparece alguém, ou eles conseguem alguma coisa de restaurante, não sei o quê.
mas aí talvez no café da manhã não tenha nada, se amanhã não aparecer ninguém com a liga, vocês conseguem guardar. Mas na Baixada a gente tem também tem 3 anos já também lá. Legal. Foi uma das primeiras também. Bacana. Então, ter essa rede de apoio. A gente tem uma parte jurídica aqui, porque a gente tem CNPJ, tem tudo. A gente consegue criar ofícios para você ir em mercado, padaria, até para se eles quiserem fazer a doação e tudo mais. Então, a gente consegue fazer essa criação e esse suporte desse material para abordagens das doações. A gente fala que depois o ideal é a gente tentar achar um fotógrafo para tirar foto das ações voluntárias, com a intenção sempre de validar o que a gente está fazendo. Tudo que você recebe de doação, querendo ou não, a foto, ela dá uma validade, ela dá uma credibilidade, quase saiu, do que a gente está fazendo na rua. E mostra, né, como uma prestação de contas do que a gente está fazendo mesmo com todas as doações. Então, por isso que é importante. Aí a gente cria o grupo, depois, né, com toda essa parte da comunicação, do 1 a 1, né, então cada um chama pede doação, vai chamando para participar das ações. A gente começa a fazer a divulgação no Instagram, a trazer, depois a gente cria um grupo de voluntários no WhatsApp, onde a gente faz essa aproximação do voluntário com a gente, então dele pedir doação, dele participar dessa construção de vamos agitar as redes, vamos chamar as pessoas, está faltando isso de doação. Vamos, né, fazer esse contato para que eles se sintam pertencentes à família. Então, o grupo, eu acho que o grupo funciona dessa maneira, assim. Depois a gente pode... Inclusive, pode falar. Perdão, eu entrei no grupo de Campinas, que o link é disponível no Instagram, no WhatsApp. E eu tô vendo a movimentação dos Pix, das doações, tem até... Aqui agora o pessoal acabou de mandar, não sei se vai dar para ver. E eu tô vendo a movimentação, acompanhando, né? Até para ir aprendendo mesmo. Eu ia falar, depois a gente faz esse feat de colocar você em algum grupo, até para você ver, tipo, ir olhando. Mas isso é legal, porque eles se sentem pertencente, né? Isso, tipo, de fazer, de ajudar, de colocar as coisas para andarem. Aí, como, né, a gente faz sempre as inscrições pelo Simpra, eu acho que a Pri já deve ter mandado no grupo alguém que cuida da comunicação. Então, a gente cria daqui, depois te dá o acesso para ver quem se inscreveu, tudo bonitinho. A gente cria tem um padrãozinho, né, para criar. É até bom, porque depois você consegue sempre ver os voluntários que estão indo, trabalhar com uma comunicação mais direta, tipo, se a pessoa deixa de ir ou não vai, consegue fazer uma pesquisa, consegue fazer várias coisas com esses dados. E traz uma seriedade também, né? Isso. Então, a gente gosta de manter, faz ali todos. Então, tipo, se a pessoa entra no Simpla, coloca lá em vários eventos, em vários lugares acontecendo, ela enxerga que, né, que o projeto não é... Já tem outros lugares, outras ações acontecendo. Então, é bem legal isso também. A gente tem a loja, né, que a gente, com as camisetas, a gente sempre manda sobre consignação os itens. Então, como que funciona? A gente manda, se você vender o valor que você vender, você repassa para a gente, o valor que não vender, você vai repassando conforme for vendendo, tá? Você só repassa o preço de custo. A gente faz aqui as camisetas para manter padrão de tamanho, logo, blá, blá, blá. Mas a ideia é que o lucro fique para vocês, para a embaixada de vocês, e que aí com esse dinheiro você consiga movimentar aí. Eu sempre falo que o ideal é que você use o dinheiro da loja para ir juntando e montando estrutura, mais para frente comprar uma mesa, mais para frente colocar um negócio, tipo, usando mais para esse e tipo, fazendo com que os voluntários peguem a cultura de trazer as doações ou conseguir empresas, esses negócios. Legal. E aí a loja ser esse suporte. Ou até o contrário, porque assim, o voluntário ele doa o pão, ele doa a manteiga, ele doa, sei lá, o queijo e presunto, mas ele não vai doar o saquinho de colocar o pão dentro. Aí você já sabe que, tipo, o dinheiro da loja você consegue comprar o saquinho para colocar o pão, sabe? A sacola.
Você Porque sabe eles que... dão uma coisa mais, tipo, ali, mas eles não pensam, né? Tipo... né? A hora que você falou, começou a falar dos kits lá em cima no começo, eu pensei, nossa, eu já vou precisar comprar o saquinho para montar os kits. Já pensei. Porque o saquinho, o voluntário não vai ver que está sendo doado. Não é Eles não têm necessidade. é assim, lógico que quando a gente depois cria o Pix bonitinho, né, para você receber doação, e aí você pode usar esse dinheiro da doação para comprar o saquinho, o copo de plástico, Sim. porque pode incentivar o pessoal a levar garrafa de chocolate quente, café, que eles gostam muito, e aí serve no copo. Mas o voluntário nunca lembra que, tipo assim, se ele for levar a garrafa térmica com chocolate, tem que levar o copo. Automaticamente eles esquecem do copo, tipo, eles dá pago. Então, a pessoa doa o pão, doa porque, mas ela não doa o saquinho do pão, sabe? Aqui mesmo acontece isso. Eu tenho um rapaz que ele ajuda a gente, tipo, uma vez por mês. Ele doa o pão, frios, mas o saquinho nunca vem. Tipo, esquece. Não vem. Então, a gente usa o dinheiro da loja para isso. Então, é sempre bom incentivar, ver o que tem de novidade. A gente tem uma equipe de loja que manda. Então, é sempre bom tipo, incentivar que as pessoas, né, utilizem para conta disso, porque o dinheiro é revertido para você mesmo, para vocês mesmos do projeto, para que, tipo, depois compre uma mesa, aí vai crescendo o projeto de acordo com o que for, né? Certo. Da loja. Eu acho que de início, básico, é tudo isso mais um pouco. Eu vou mandar o PDF para você dar uma olhadinha. Eu não sei se você sabe, a gente tem os outros projetos, né, que são co-irmãos. Então, quando você for em Campinas, você vai ver que tem atendimento médico, tem psicólogo, tem algumas ações. A gente tem a parte dos músicos, depois até dá uma olhadinha lá no Instagram, chama Músicos do Bem. Legal. Que a gente leva... você falou, eu lembrei de você. A gente leva gente que toca violão para ter essa troca com eles na rua. E é uma troca bem válida, assim. Eles gostam. A gente até publicou uma foto agora que tem das pessoas que está em situação de rua que ela pega o violão para tocar. Às vezes eles. Ela tá sentada? Eu acho que eu vi essa foto. Ele é uma pessoa em situação de rua que ele toca, e aí ele não tem o contato com o violão, então quando a gente leva, ele quer pegar para tocar. E aí é uma troca bem bacana, uma energia bem legal, assim, dos músicos, traz uma leveza para a ação, essa troca. Então a gente tem, depois dar uma olhadinha lá no grupo, tem até alguns vídeos no Músico do Bem, algumas coisinhas, aí se você quiser dar uma olhada. E aí tem vários projetos dentro que, conforme for surgindo pessoas e for crescendo mais para frente, a gente consegue ir colocando e aumentando as ações, assim, para que a gente consiga, né? Tem o Navalhas, que faz corte de cabelo, então a gente tem bastante coisa que depois, conforme as pessoas forem conhecendo e vendo, a gente consegue ir colocando junto. Acho que falei, gente. Gui, quer acrescentar? Bueno? Acho que de dúvida era mais sobre isso, como funciona a implantação, né? Você falou que vai mandar depois o escopo, o projetinho. Eu achei legal essa parte do suporte da comunicação, era uma dúvida real, até porque eu até conheço pessoas mais voltadas para essa parte de design gráfico, mas eu confesso que para design gráfico eu sou um ótimo educador musical, não manjo nada dessa área, não é a minha praia, tá longe de ser. Não sei mexer nem nesse CapCut, que é o da moda. Não sei nada. E sou muito negativo para isso. Eu não quero parecer assim, nossa, né, cara soberbo, nada disso. Mas como eu já trabalhei em outras áreas, já trabalhei na área de compras, em empresa, já trabalhei bastante com voluntariado também ajudando. A época de Covid, a gente fez muitas ações sociais dentro dos hospitais, levando alegria dentro dos hospitais, né, levando um pouco de música, até mesmo água, alimentos. E é uma área assim que mexe muito comigo, por isso até eu estou aqui. Não gosto muito de falar assim em câmera, tá sendo um grande desafio para mim, confesso. Mas é uma área que eu sei que eu teria muito apoio de alguns colegas, amigos, né, pessoas próximas, tanto dentro quanto principalmente, acredito eu, fora da igreja. E eu acho que vai dar muito certo, eu creio, tenho uma esperança que dê muito certo aqui em Amparo.
Tô contando com o pessoal pra gente estar dia 25 lá em Campinas agora, semana não, esse final de semana o outro, para levar o pessoal para conhecer, para mim conhecer, aprender mais, e depois, se tudo der certo, trazer para cá. Meu, é isso. Conhece, a gente pode ir trabalhando, a gente te dá todo o suporte, então, nessa parte de comunicação, de tudo, de colocar, se você puder ir conhecer lá, eu acho que faz sempre uma diferença, eu acho que aquece cada vez mais o coração, assim, de saber o caminho certo que ele está fazendo. Talvez se alguém fica com dúvida de qualquer coisa, eu falei, participa de uma ação. Pronto, é só isso, que aí a dúvida sai, o medo acaba, o medo de começar sempre é o começo. Mas querendo ou não, é todo mundo por uma causa e querendo uma coisa, a mesma coisa, que é ajudar o próximo. Então não tem como dar errado, sabe? Não tem como não dar certo. É só a gente sempre ser aquela pessoa que é a faísquinha, sabe? O ponto de incentivo para que tudo aconteça. E aí eu espero que a gente consiga levar para o Amparo e que você seja essa pessoa. Eu vou te mandar o documento, tudo certinho. Certo. E aí você me fala, você lê, vê se tem mais dúvida. E aí a gente pode ir vendo o que a gente vai fazendo nos próximos passos, então, começando para que a gente vá trabalhando isso. E aí depois que você for em Campinas, eu tenho certeza que vai dar certo. Vai sim. Eu acho que é isso. Gui, quer acrescentar alguma coisa? Não, por enquanto nada. Então tá, cara, eu vou te mandar então o link, o documento, e aí a gente vai conversando para colocar as coisas para andar. Combinado, então. Tá bom? Tá bom. Beleza. Obrigada, viu? Qualquer dúvida que você tiver, depois eu vou te mandar o contato do Gui também. Sim. E aí, Legal. se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar para mim ou para o Guilherme, que a gente está à disposição. A gente vai Tá bom, te então, apoiando no pessoal. processo. Tranquilo? Show de bola. Tá Tranquilo. bom? Perfeito. Então tá, boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigado. Tchau, tchau. E aí, Pri? E aí? Não, eu falei só para você. Falei, fica na reunião, mas era só para ouvir o que você achou. Ah, sim. Como foi? Ah, gostei, assim, é bom ver a reação que eles têm, né, quando apresenta a ideia inicial, né, as preocupações. Eles ficam muito preocupados, realmente, tipo, e agora, pra onde eu começo, né? Então, acho que a gente tem que trazer pra eles essa segurança, pra eles não ficarem muito perdidos, né? Acho que essa primeira é a mais difícil mesmo, né? Pra pessoa pensar como que ela acha pessoas pra ajudar, como vai ser o passo a passo, passar, né? Aí acho que aquele material é um ponto de apoio muito importante, aqueles checklists, coisas assim, porque né, acho que a pessoa ia ter uma segurança maior do que vai fazer, né? Porque eles não sabem nada, eles vêm com a cabeça muito cheia, eu vi, né? Muito cheia. Por isso que às vezes eu não gosto de falar tudo, sabe? Tipo assim, tipo, eu vou falar como que tem que montar o pão na primeira. Não, porque senão eu assusto, né? Então, tipo, a gente dá, tipo, o parâmetro geral de cada um, mas cada passinho tem uma coisa a mais dentro. E aí depois, com o tempo, a gente vai desenvolvendo. Então, vai montar o kit, tem que tirar a pasta de dente do negócio, tipo, não sei o que, a escova, mas aí isso eu falo no posterior, sabe? Uhum. O que me parece, mais do que realmente passar essas informações logo de cara, é ter o acompanhamento mesmo, né? Saber a hora certa de passar cada informação e tirar essas dúvidas. Acho que eles vão ter bastante aí no processo. É isso, mas eu acho que os dois vai dar bem. Os dois vêm de indicações de pessoas que já estão há muito tempo. O primeiro, as duas médicas, tipo, aqui, então conheço. Ele também é indicação de uma pessoa que já está com a gente também há muitos anos. Acho que está mais tempo do que eu, no bem. Então acho que vai dar bom, assim. Bacana, quero acompanhar aí pra ir vendo, né? Acho que esse contato vai proporcionar esse processo de aprendizado aí, da expansão, para poder ir alinhando, né? Aprender a lidar, né? Ver as partes que precisam ser melhoradas, como que dá pra gente mexer nos processos, mas antes de tudo a gente entender como funciona, acho que isso é o mais importante. Depois partir para os próximos passos. É isso. Mas é isso, tá ótimo. Eu gravei. Eu ia perguntar, mas gravei já as duas, eu vou. Tá bom, não tem problema não. Deu pra gravar? Gravei os dois. Eu gravo as reuniões, jogo no YouTube e aí compartilho o link com quem quer ver.
Maravilha. Não, tá tudo certo. Depois o pessoal da Então tá, a expansão gente vai assiste se aí. falando. Tranquilo, fechado então. Vou trocando ideia com o Matheus e o que a gente faz nos próximos passos. Então tá bom. Beijo. Mas valeu aí, Pri. Até mais. Boa noite. Até. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.